Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar de um assunto muito delicado, muito difícil. Ainda mais eu que venho da Itália, mãe não se toca, né? Mãe é um bicho sagrado que não se pode jamais questionar, jamais duvidar. Agora, como eu trabalho com psicologia, aliás, psicanálise, psicologia profunda, e como eu também trabalho com vidas passadas, e aí surgiu essa questão. E se tua mãe tivesse sido sua inimiga em outra vida? Nós vivemos situações, eu vejo situações de consultório assim, e também na vida, impressionantes, realmente impressionantes. Tem um pouco de tudo. E é difícil, assim, triste ver, na verdade, como as pessoas ficam presas às famílias por um tempo infinito, sofrendo todo tipo de apequenamento, para não nem sempre abuso, mas é um apequenamento, é um cortar as asas constante. Começa lá no começo. E vai continuando ao longo da vida e a pessoa não consegue se desligar. Eu já encontrei no meu trabalho pacientes que tiveram mães que tinham mães terríveis, que eu ouço e fico pensando, meu Deus do céu, essa pessoa aqui, Deus do céu, ela não tem nem o direito de ser mãe. É que a gente tem uma visão muito romântica da mãe, que é uma visão cristã popularizada, né? É uma encarnação da Virgem Maria, então ela é por definição pura, por definição perfeita, mesmo nas suas imperfeições. Então o que a gente faz desde criança? A gente aprende a se cegar, a fechar os olhos e a não ver o que está debaixo do teu nariz. Você vai aprendendo a suportar. Eu estava fazendo agora a supervisão com uma analista do Instituto Aela, né? E ela estava me falando de uma paciente que já é uma mulher adulta, mais do que adulta, perdeu a mãe vários anos atrás, já era uma mulher mais do que adulta, com filho adulto, e a mãe era insuportável. Essa paciente, ela está ainda em relação com a mãe, ela imagina a mãe, fala com a mãe que morreu, e aí eu imaginava, como eu estava fazendo supervisão, imaginava que ela tivesse tido uma ótima relação com a mãe, perdeu a mãe, quebrou-se uma simbiose, e ela estava sentindo falta da mãe. Eu descobri que a mãe era insuportável, aquelas mulheres que criticam tudo, o tempo todo. Então a filha não está sentindo falta da mãe, porque a mãe lhe dava um suporte emocional, lhe dava uma base numa relação simbiótica que depois dos 3 anos de idade já é neurótica, tá ruim. 3 anos mais ou menos, tá? Essa é uma mulher adulta, então mesmo quando a gente vê uma mulher inteligente, que vê as limitações da mãe, como vê as limitações de qualquer outra pessoa do seu convívio, mas não se pode falar, não se pode tocar no nome da mãe, como se realmente fosse a encarnação da Virgem Maria. É uma balela cristã. Estou repetindo aqui para fixar. Não é verdade. Muitos anos atrás eu escrevi no meu blog Psicologia Dialética um texto, também tudo é baseado em experiência pessoal ou clínica, que se chama Pais e Mães Péssimos. Que significa que se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa incompetente emocionalmente, se você é uma pessoa desonesta, se você é uma pessoa, qualquer tipo de característica que você tiver, não vai milagrosamente sumir se você virar mãe ou pai. Pai com certeza, né? A gente sabe disso, 98% dos casos. Mas nem mãe, não muda. Aquilo que a gente está acostumado a ver, a imagem que a gente tem é da mãe com o bebê.
O bebê é uma criatura mágica, né? Ele está sim representando a criança divina por um curto período de tempo. Alguns bebezinhos ainda mais curto, porque infelizmente são poluídos muito rapidamente pelo mundo adulto, ou seja, pelos pais. Mas o bebê, ele estimula um amor, um carinho, uma beleza. Ele está cheio de energia vital, ele está no começo da vida. Então ele tende a nos estimular a amor e o melhor de nós, que nem sempre aparece também, tá? Essa aqui é uma mãe daquele bebezinho. Aquele bebezinho um dia vai se tornar uma criança, vai começar a apresentar características próprias. Ela não vai ser aquele bebezinho, ninguém fica nesse estado. Qualquer pessoa, quase qualquer pessoa, é capaz de amar um bebezinho. Agora, amar uma criança é uma outra coisa. Amar uma pessoa que tem a sua própria personalidade é uma coisa inteiramente diferente. E aí que a gente começa a ter problemas com as nossas mães, pais, irmãos e familiares. Quando a gente começa a ter a nossa cabeça, a perceber coisas, a pensar com a nossa cabeça, as personalidades começam a vir à tona. Então, quando eu escrevi aquele texto, Pais e Mães Péssimos, eu estava imaginando isso. A pessoa tem características pessoais que são aquelas. Ela não vai milagrosamente virar uma maravilha de mãe, não. É como se fosse, pegar esse livro, esse é o livro Psicanálise Vidas Passadas, como se fosse o layout de um livro. Cada livro, cada texto tem um layout. É a estrutura do livro, né, internamente. Pode combinar comigo ou não. Agora, a questão das vidas passadas é mais complexo, mas é também mais simples. Porque se vocês imaginarem o seguinte, então a capa aqui é uma capa bonita do início da maternidade, todo mundo sorrindo, você quer aquele bebê, ele tá nas tuas mãos, você faz o que você quiser com ele. Imagina, é um sentimento de poder que uma mulher geralmente nunca teve na vida, sobre uma outra vida. Não se tem, só quando a gente tem um bebê. Agora, a questão das vidas passadas é o seguinte. Sabe quando você diz, eu gosto de você até a página 2? É isso. Porque a gente vai folheando e a gente vai entrando mais por dentro da história. Mais por dentro. Mais profundo. E aí que as histórias não batem. Tá cheio de experiência de pessoas que têm relações familiares com mães, com pais, que são, eu estou falando da mãe aqui, porque é a coisa mais difícil de questionar para cada um de nós é a mãe. E é por isso, assim como nos filmes de detetive, você sabe, lembra aqueles filmes? Quem é o assassino? O assassino é a pessoa que menos você imagina, que está quase que invisível, é o mordomo, né? Geralmente o assassino é o mordomo, porque ele sempre está lá, está ali como um poste, ele está presenciando tudo, ele está ajudando todo mundo, quieto, ele está fazendo a sua coisa. E quem é o assassino? O mordomo. A mãe é aquela figura que nunca é duvidada. Ela pode ser difícil, pode ser insuportável, pode se queixar, pode ser isso, pode ser aquilo, mas a gente não pensa nunca alguma coisa de muito ruim de uma mãe. E quando se pensa, a gente se sente culpado, é aquele drama, né? Aquele drama, aquela coisa, como assim, é uma mulher, a mãe é uma mulher, é um ser humano, é um ser humano. O fato que ela te deu a luz não significa necessariamente que vocês sejam amigas ou amigos. E que você combina. Essas minhas reflexões começou assim, tipo, mais de 20 anos atrás, uns bons 25 anos atrás, quando eu estava numa relação com um homem, cuja mãe era, assim, um carrasco. Mas tudo muito mascarado, porque ela era muito católica. Mas uma vez o homem estava bêbado, e ele estava naquele nível de embriaguez, de quando a pessoa parece muito sincera. Ela consegue ser sincera, não tem agressividade, não tem nada. Vem a coisa sair de fora.
E ele falou assim para a mãe: mãe, mas por que você sempre me ferrou, mãe? Ele foi tão genuíno naquele momento que eu fiquei impressionada. E aí a mãe, que é uma mulher, a mulher desconversou, tratou simplesmente como um bêbado. Ela não ouviu. Por quê? Não é bom ouvir isso. Negação. Vários sinais. Como é o meu trabalho observar, eu observo muito detalhes mínimos e eu vou somando um detalhe aqui, um detalhe lá, eu vou observando comportamentos, escolhas, atitudes, palavras ditas, palavras não ditas. Se a gente vai olhando para esse cenário, a gente vai começando a perceber padrões de comportamento. Tem um padrão de cima, que é a capa bonita, sorrisos, eu te amo, não sei o que, tô preocupado com você, essas coisas, comportamentos que não são questionáveis, não tem nada para questionar. Mas tem uma outra história por baixo, que não se fala, mas que é sentida na pele, que é percebida na nossa vivência interior. Como é a mamãe, a gente duvida, né? A gente duvida da gente. Quem está sempre errado? É o filho. E você em geral, porque você está acostumado a viver assim, né? No mundo, as pessoas e tudo. E aí você duvida, mas coloca isso ano 1, ano 2, ano 3, ano 20, ano 30, ano 40. Vai somando, vai observando se você tiver capacidade de sustentar a dor que isso provoca, porque provoca dor. Porque você vai quebrar, pelo menos as pessoas que idealizavam a mãe. Porque tem outras pessoas que já, desde o começo, têm mães tão terríveis que não tem muito. Mas mesmo essas pessoas, porque eu tô lembrando agora de casos já, a gente tende a idealizar. E por quê? Tem uma razão biológica até. Não só, mas também biológica, que é a gente precisa desse ser. Ao nascer, o ser humano precisa de um ser adulto que cuide dele. Esse cuidado que ele nos dá é essencial para a nossa sobrevivência, porque um filhote humano não sobrevive como um filhote de cavalo que depois de uma hora, sei lá, é capaz de andar por aí. O bebê humano não. Se não tiver uma mãe, uma pessoa que cuide dele como uma mãe, morre. Então existe em nós um sentimento, eu acredito que existam nós, eu não estou falando coisas de teorias não, porque eu não gosto de ficar me referindo a outras coisas. Existe um sentimento de gratidão e é uma gratidão muito profunda e quase que de suporte, como dizer, você é o esteio da minha vida, porque foi. Só que no meio disso tudo, como eu fundei as Amigas do Parto, trabalho com humanização do parto desde 2001, eu escrevi livros sobre isso, então trabalhei com muitas mães e eu sou mãe. Então o que acontece? A mãe continua, a criança está vivendo isso, mas a mãe continua sendo a senhora Maria Silva, né? Continua sendo aquela mulher. E ela tem as suas questões, ela tem a sua história, ela geralmente não tem consciência, quantas que fizeram muitos anos de análise para saber, não, né? Então ela tem as suas histórias. E ela está vivendo, do ponto de vista dela, ela está vivendo naquele momento, sim, um profundo sentimento de gratificação pessoal boa, porque ela se sente importante, eu acho, ou ela está estressadíssima, ou ela está frustrada porque parou de trabalhar, sei lá o quê. Ela está vivendo, imaginemos que ela esteja vivendo lá um momento de nutrimento emocional, porque ela não teve muito. Quem teve? E imaginemos que seja o primeiro filho, ela não sabe um monte de coisa, mas tudo é uma surpresa, tudo é bonito. Imaginemos que ela esteja feliz. Agora, se for o segundo, terceiro, se for menina, aí tem variantes aí, tem mudanças de abordagens. Porque a dona Maria Silva, ela tem a sua história, tem as suas preferências, ela pode ser uma pessoa machista, ela vai tratar diferente o menino da menina, ela pode ter sofrido como menina, então vai tratar diferentemente a menina, ou pode ter querido uma menina, enfim.
todas essas variações são humanas, absolutamente humanas, não tem nada de divino, no sentido de idealizado. É psicologia humana. Quando a criança vai crescendo, é que aí aparece a personalidade da criança, e a mãe também não é a mesma mulher de quando a criança nasceu, porque a gente vai crescendo e vai também se cansando, vai também se estressando, vai enfrentando dificuldades. Mas isso tudo não é que vai mudando a nossa essência, em nenhum dos dois casos. E por essência, eu digo assim, é quase como que uma base estrutural, algo que é nós e com o qual nós nascemos. Poderíamos chamar de alma, ou espírito. Tem algo que é a gente, não tem como ser diferente. Tanto que tem até algumas coisinhas de bebês, de atitudezinhas que eu lembro que eu via na minha filha, que depois eu vi nela adulta, que são jeitinhos, assim, que é como se expressassem ela como ser. Então, a criança vai crescendo, a mãe não sabe, é uma adulta, ela já está feita, mais ou menos, e a criança vai se manifestando. Só que aquilo que a mãe já tem dentro, sim, já está cruzando. Quando a gente fala de vidas passadas, a gente está falando do espiritual. As vidas passadas está no domínio do espiritual. E quando eu uso a palavra espiritual, eu estou usando a palavra para designar a relação, a psicologia, ou seja, a relação interna, intrapessoal e interpessoal, localizada em outra vida. Ela não morreu, ela está adormecida, levemente adormecida, mas ela vai estar acordada. Então é o que está escrito aqui dentro do livro. Dentro do livro. Então não tem como a gente ficar só na capa, porque diferentemente de um livro, o conteúdo ele transpira para fora da capa. E é aí que a gente vê os atos falhos, as atitudes, as palavras ditas, não ditas, as escolhas, uma série de detalhes que, para mim, que é o meu trabalho há várias décadas, eu entendo que tem uma outra história por trás, que está interferindo na de hoje. Geralmente, para vocês entenderem, todos os membros da família são pessoas conhecidas, de outras vidas. Geralmente não são o nosso amor da vida. Não nos encontramos para ter um paraísozinho na família. É difícil. É um desafio. E não é simples também não dá para simplificar a coisa. Cada caso tem que ser analisado, porque senão a gente se desvia da compreensão da realidade. Mas cada membro da família é alguém que você já conheceu, ou seja, imagine assim, que você nasce, tem o teu ego aqui, você é essa pessoa, conhece a outra, mas dentro de você tem a tua alma, que reconhece a do outro. Só que não chega aqui, né? Isso fica no inconsciente. Esse tá o inconsciente. Inconsciente, tudo aquilo que a gente não sabe, portanto, também as vidas passadas, também toda essa dimensão espiritual, que é a psicologia de outro tempo. Então, todos os membros da família geralmente vêm de alguma história, e não necessariamente de histórias avulsas. Tem um fio da meada, porque a gente está aqui para resolver algumas coisas, algumas, não todas, que não daria. A vida humana é curta. Então tem um fio da meada que é, por exemplo, o enredo, um aspecto do enredo da tua vida está na tua família. Um pedaço, como se fosse um quebra-cabeça, um belo pedaço grande desse quebra-cabeça está na tua família. Então, quando a gente olha por esse viés, a gente tem capacidade, começa a poder olhar como que a nossa família é parte do nosso projeto de vida, mas não porque necessariamente estão lá para nos dar o suporte emocional.
para a gente ser a filhinha da mamãe. O suporte pode ser também só cognitivo, para você entender, abrir a cabeça. Então, uma das grandes questões na psicanálise pós-junguiana, como Montefoschi fala, o psicanalista tem que ser radicalmente despreconceituoso. Isso significa que nada que eu tenha aprendido, inclusive na minha própria prática, pode servir para ser aplicado de forma automática para o futuro. Eu tenho que sempre estar pensando, sempre estar me perguntando, reavaliando, ajustando a visão. E certamente significa que eu não posso, que eu vou ter uma hora que quebrar aqueles preconceitos que são culturais. O da mãe, encarnação da Virgem Maria, é secular. É secular. E está em todo lugar. Em todos os anos da minha prática, é raro encontrar uma mãe que realmente esteja do lado do filho. É raríssimo, não sei se eu encontrei. E eu quero de que lado? Que lado? O lado do desenvolvimento daquela criatura, que não quer dizer necessariamente perto de mim, ou fazendo as coisas que eu quero, ou fazendo do jeito, ou sendo a pessoa que eu quero que seja. Né? Quando a mãe deveria ser aquela pessoa que dá suporte, como Khalil Gibran fala na poesia dele sobre os pais, né? Que são arcos, que lançam a flecha no universo. Então os pais, eles lançam os filhos, o filho não está a serviço dos pais. Os pais pouco servem, a maioria não está aí, as mães se apoiam nos filhos. Então quando eu digo uma mãe que dá suporte para o filho, é a mãe que permite, ajuda, estimula, favorece o desenvolvimento da criatura. Agora, para uma criatura humana se desenvolver, ela tem que estar livre de pensar e livre de sentir, livre para pensar o que for e livre para sentir. E claro, isso tudo dentro da responsabilidade individual. E aí que, como se diz na Itália, cai o asno. É uma expressão para dizer aí que a gente vê que tem alguma coisa errada. Porque aquela mãe não é a encarnação da Virgem Maria, é uma mulher que está com as suas carências, que tem a sua história de alma e que talvez ela tenha tentado te amar, mas no fundo ela nunca, de fato, conseguiu. Por quê? Se ela é tua mãe na página 1, e vamos dizer que ela foi tua inimiga nas 30 páginas anteriores. É difícil esquecer 30 páginas e sustentar só uma. Qual que era o projeto? Tentar transformar as 30 páginas, mas isso requer evolução de consciência, requer nobreza até de espírito, requer humildade, requer aprender, descer do pedestal. Porque uma mãe está sempre um pouco no pedestal, porque ela é mãe. Então essa é a questão. A nossa história de agora é a página número 1 da história. O que tem por trás pode ser muita sacanagem. E continua aqui. Não é para você ir buscar sarna para se coçar. A sarna aparece. O podre aparece sempre. Sempre. Aparece na vida, aparece nos anos, aparece nos sintomas, nas relações, aparece em como você viveu e naquilo que você está vivendo agora. Porque as marcas de uma mãe, é como uma mão que fica impressa em você. Te cortou as asas? Ou te ajudou a voar? De verdade. De verdade. Não com os violinos tocando no Dia das Mães, palhaçada, de verdade. É aí que a gente vê. Então, esse eu estou falando, essa é uma série de lives sobre psicanálise multidimensional.
eu estou desenvolvendo porque o caminho é infinito, como eu falei na última live na segunda-feira, a relação, o diálogo entre consciência e inconsciente é infinito, e para podê-lo desenvolver é preciso sermos radicalmente despreconceituosos. Então não tem nenhuma preconcepção que pode se salvar se a realidade que a gente consegue ver quando abre os olhos nos diz o contrário. Eu espero ter ajudado a estimular reflexões de vocês e até nos vemos na segunda-feira com mais uma live sobre psicanálise multidimensional. Um abraço a todos e bom final de semana com suas mães.